Bom dia, boa tarde, boa noite! Começando o episódio número 1 do Contaí, o mais novo podcast da família Impacto na Encruzilhada. A ideia do Contaí é reunir histórias reais da fantástica fábrica do impacto, basicamente contar o milagre ou o pecado sem revelar o nome do santo, nem da igreja. Você sabe, né, amigo ouvinte? Bom, histórias não faltam. Aliás, se você tem alguma história para compartilhar com a gente, tá esperando o quê? É só enviar para o e-mail impactonaencruzilhada@gmail.com. E se você tiver dificuldade para redigir a história, quiser mandar áudio, sinal de fumaça, enfim, qualquer forma, escreve lá no e-mail que a gente combina o jogo, tá bom? E a gente vai analisar com muito carinho as histórias. Tem chegado umas histórias muito interessantes e, obviamente, com todo o cuidado, porque fique tranquilo que a gente vai preservar o anonimato de todo mundo que está enviando histórias, óbvio. E fique tranquilo também que o Impacto na Encruzilhada podcast segue sua frequência normal, tá bom? Bom, e nesse episódio de estreia do Contaí, a gente não poderia começar melhor. Duas histórias da tal eficiência do mundo corporativo. A gente escuta tanto esse papo aí, né? De que tudo no mundo corporativo funciona melhor, que lá tudo é ágil, é eficiente, que lá não tem gente encostada, não tem protegidos, que a sua gestão é impecável e por aí vai, né? Um bando de falácia, né? Eu mesmo trabalhei por quase 10 anos no mundo corporativo, vivi ótimas histórias lá, que aliás um dia eu vou contar por aqui. Mas nesse episódio a gente reuniu duas belas pérolas vividas nas entranhas do mundo corporativo. Para deixar claro que sempre vamos utilizar nomes fictícios aqui nas histórias, justamente para preservar o anonimato dos seus autores e autoras, tá bom? E você que cria asas à sua imaginação para tentar desvendar onde cada história se passa ou se passou. Bom, e se você que está chegando não entendeu nada, eu te explico. O Contaí é o mais novo podcast, membro da família Impacto na Encruzilhada podcast, que já passou dos 200 episódios, mais de 5 anos aí de caminhada. Eu sou Fábio Deboni, um agrônomo não praticante, que atua no campo socioambiental há mais de 20 anos. E chega uma certa altura da caminhada, a gente para de contar os anos, não é mesmo? Então é isso. Então seja super bem-vindo, super bem-vinda. E sem delongas, partiu para o episódio número 1, que se chama A Falácia da Eficiência do Mundo Corporativo. Bom, primeira pérola aqui é a história da Eugênia, uma mulher 35 mais. E aí eu vou ler o relato que ela mandou por e-mail, tá bom? Então vamos lá. Abre aspas. Passei por um processo muito complicado em uma das empresas que atuei durante 4 anos e quero compartilhar essa experiência porque, infelizmente, sei que ela não é única. Quando eu entrei nessa empresa, assumi um cargo de gestão com a missão clara de liderar e reestruturar toda a área de sustentabilidade. Tinha muita coisa para fazer, desde rever os indicadores sociais e ambientais até lidar com um programa de investimento social privado que estava completamente abandonado. A empresa tinha um passivo enorme com a comunidade do entorno e eu precisava resolver isso. Comecei a trabalhar duro, contratei empresas especializadas, redesenhei estratégias, criei parcerias. Parte da equipe já estava lá há mais de 10 anos e foi aí que os problemas começaram. Essa equipe se voltou contra mim, me denunciaram para o comitê de ética da empresa e eu fui investigada durante 3 meses sem saber. Nessa investigação silenciosa, vasculharam meu e-mail, meu celular corporativo, conversas, etc. Enquanto isso, várias pessoas eram chamadas para dar depoimentos sobre mim. E tudo isso enquanto eu continuava tocando vários projetos, implantando mudanças reais e entregando resultados. Depois desses 3 meses, o comitê concluiu que não havia nada contra mim. Me deram carta branca para fazer o que fosse necessário com a equipe, inclusive demitir. E foi o que eu fiz. Reorganizei tudo, trouxe gente de fora em quem eu confiava,
Uma das pessoas que eu precisei desligar passou a mandar mensagens ameaçadoras para outras pessoas da empresa, dizendo que estava com depressão, me colocando numa situação emocionalmente muito delicada. Mesmo assim, segui em frente. Os resultados começaram a aparecer com mais força. Só que, ironicamente, isso incomodou algumas pessoas. Depois de um tempo, um novo líder foi contratado com um objetivo bem claro: me tirar de lá. Entrei novamente numa lista de desligamento feita por ele, mas essa lista chegou às mãos do CEO da holding, que não aceitou a ideia de me demitir. Afinal, eu estava dando muito resultado e ajudando até a destravar financiamentos em bancos por meio dos programas sociais que eu liderava. A solução encontrada foi me transferir do dia para a noite para outra cidade para assumir um cargo no instituto da empresa. Minha vida virou de cabeça para baixo. Passei a viajar todos os dias com meu carro próprio, sem receber qualquer ajuda ou benefício. Ou aceitava ou seria mandado embora. Tentei enxergar aquilo como uma oportunidade, mas não foi. Fiquei 6 meses completamente isolada. As pessoas mal falavam comigo. O diretor do instituto era grosseiro e eu não conseguia marcar nenhuma reunião, nenhum projeto avançava. Comecei a ter problemas físicos, dores no quadril por conta das horas por dia dirigindo, além de problemas psicológicos. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida profissional. Depois de tudo que entreguei, depois de todos os resultados, foi isso que recebi. Pedi demissão. Saí por vontade própria, mas saí com a certeza de que tudo que construí ainda ecoa. Até hoje sou procurada por projetos que criei naquele tempo. Bom, essa é a minha história, e conto porque sei que muitas outras mulheres e profissionais passam por isso. Entregam tudo, mas são descartadas e perseguidas em um ambiente sempre muito hostil. E mesmo assim, a gente segue. Abraços, Eugênia. Fecha aspas. Gente do céu, que história. Nossa, de arrepiar, não é mesmo? De arrepiar e de se revoltar, não é? Vou fazer alguns comentários aqui, alguma análise por minha conta e risco aqui da história. Bom, é comum a gente se deparar com convites tentadores como esse, não é mesmo? Venha para cá nos ajudar a reestruturar nossa área de investimento social privado. Show de bola, aliás, tem muita coisa para ser feita nesse setor. Tem muita coisa mal feita que precisa ser reestruturada. Daí, a gente passa a lidar com a distância entre expectativa e realidade, né? Ao chegar e começar a levantar poeira e a entender os meandros de onde a gente está pisando, não é mesmo? Bem, você toma pé da situação, faz um bom diagnóstico e traça um plano de ação. Começa a implementar o plano e, surpresa, a sabotagem começa a acontecer. Bom, na história da Eugênia, a gente escutou aí, veio de gente mais antiga da casa, mas poderia vir de outro lugar. E detalhe, ela nem sabia que estava sendo espionada, investigada e sabotada. Foda, né? Teve demissão de pessoas, vocês ouviram, né? Gente que foi desligada passou a ameaçar a Eugênia. É raro, mas sempre acontece no setor, não é mesmo? E um detalhe, que tem muito a ver com a lógica do setor privado. Lembra um pouco a lógica do futebol. Você tem que gerar resultado no curto prazo, senão tchau, tchau. Se você chegar, levantar a poeira, sacudir e não trouxer resultado no curto prazo, você não dura muito ali. E foi o que a Eugênia fez. Botou de pé seu plano de ação e os resultados começaram a aparecer. E como ela tinha lastro com os resultados construídos, foi ficando difícil demitirem ela. E essa batata quente foi subindo até chegar nas mãos do CEO. Incrível, né? E, claro, tem que ter um plot twist tão esperado na história, né? O que fez o CEO? Ao invés de assumir a bronca da demissão da Eugênia, afinal não era isso que todo mundo queria, né? Mesmo com todos os resultados que ela estava dando, o que fez o magnânimo CEO? Transferiu ela de setor e de cidade. Isso mesmo. Você pega seu camisa 10, que está voando em campo, fazendo gol, o escambau, e coloca ele para jogar lá com o time sub-20, para ele treinar lá no outro centro de treinamento em outra cidade. É isso que o CEO fez. Viva a eficiência do setor privado, né? Que lindo, né?
É claro que a empresa não queria assumir a bronca, né, para demitir a Eugênia, então transferiu ela de setor de cidade, sem qualquer ajuda de custo para isso, e ainda por cima colocou ela sob a liderança de um novo gestor que estava cagando para ela. Nem em reunião ela conseguia agendar com seu novo líder. Claro, ele recebeu o briefing, né? Que era para botar aquela pessoa na geladeira. A Eugênia foi para a geladeira. Mais uma vez, um brinde aqui à gestão eficiente do setor privado, não é mesmo? Bom, e ela nos conta aqui, entre aspas, fiquei 6 meses completamente isolada. Como é que se chama isso, pessoal? Geladeira, né? Ela foi colocada na geladeira porque ao invés do CEO ter tido peito para demiti-la, preferiu colocá-la na geladeira porque sabia que meses depois ela própria ia pedir demissão, que foi o que aconteceu. Covarde, né? Uma atitude muito covarde. E você, amiga, amigo ouvinte, o que faria no lugar da Eugênia? Chutaria o pau da barraca, pediria demissão, sairia atirando? O que você faria? Me conta aí. Bom, o lance é que ela já estava lidando com problemas emocionais e físicos. E quem já passou por situações como essa sabe que não há tempo a perder nesses momentos. A gente precisa tomar uma decisão rápida. E no caso dela, o pedido de demissão, mesmo que pareça pra gente olhando de fora uma atitude muito equivocada, foi o que ela fez. De novo, aqui a ideia não é a gente ficar julgando a história, se ela fez certo, se ela fez errado. Cabe a cada um fazer a sua análise. No caso dela, ela fez essa análise e quis dividir com a gente essa história, justamente porque está superado, serviu de aprendizado e bola para frente. Bom, e para fechar, o mais legal é que, passado todo esse tempo depois da saída da Eugênia, ainda há gente lá da empresa que a procura para saber dos projetos que ela criou lá atrás. Isso acho que é um baita reconhecimento, não é mesmo? Apesar da situação para lá de bizarra que ela viveu lá. Bom, é isso, né? Então, valeu, Eugênia. Muito obrigado por compartilhar sua história aqui com a gente e abrindo com chave de ouro aqui, não é mesmo? E você, amiga, meu ouvinte, me conta aí o que você achou dessa primeira pérola aqui do Conta Aí. Bom, a segunda pérola do episódio de hoje aqui se passa também no mundo corporativo. E é a história do Josiel. O Josiel, e aqui não é aspas, tá? O Josiel reportou pra gente essa história e a gente reestruturou ela aqui. Então, estou contando a partir da reelaboração da própria história do Josiel. Então, vamos lá. O Josiel era analista de um instituto corporativo. Ele já estava na casa há uns 8 anos, sempre como analista, tá? Ele entrou como analista e seguia esse tempo todo como analista. E tinha um ótimo desempenho por lá. Inclusive, reconhecido pelos seus pares e pela sua liderança. Um belo dia, a empresa mantenedora do Instituto promoveu mudanças na estrutura da empresa e do próprio Instituto e desligou o então gerente do Instituto. A notícia que chegou para o time do Instituto era que eram mudanças relacionadas a um processo de reestruturação corporativa. Mais uma aí da série, é raro, mas sempre acontece, não é mesmo? E não se tinham mais detalhes sobre quais outras mudanças iriam acontecer. Bom, sem gestor no Instituto, os projetos seguiram na raça, no peito e na raça, mas sem direcionamento e sem o devido meio de campo com as lideranças da empresa. Abre um parênteses aqui, gente. Instituto corporativo, ele está num limbo, e ele, né, dentro da empresa, ele é uma área diferente. Então ele precisa sim da liderança do Instituto fazer um meio de campo com a gestão da empresa. Isso é fundamental, tá? E aliás, isso toma um tempo do caramba para ser feito. Bom, Josiel logo percebeu que eles estavam entrando no limbo, o Instituto. E foi isso que aconteceu durante vários meses. Nesse período, seguiam tentando manter os projetos rodando e, com frequência, eram questionados pelas organizações parceiras lá da ponta sobre a ausência do Instituto nos projetos. O Instituto andou meio sumido, sabe, né? Porque tinham essas questões internas que eles não podiam abrir para a ponta, não é mesmo? Bom, quase um ano depois, os gerentes da empresa que lideravam também o Instituto chamaram Josiel e propuseram para ele assumir interinamente a coordenação do Instituto. Alegaram que estavam tendo dificuldades de recrutar um novo gerente para o Instituto e que seria mais viável
fortalecer quem já estava na equipe. Bom, até aí, bacana, né? Uma boa oportunidade aí para o Josiel. E assim, Josiel foi alçado à função interina de coordenador do Instituto, sem que seu cargo ou remuneração tivesse sido ajustada para isso. Só um detalhe, ele não foi alçado a gerente interino, ele foi alçado a coordenador interino, um nível abaixo, tá bom? E foi aquele famoso quebra-galho, né? O famoso vai tocando aí que a gente logo logo resolve a sua situação. E na base da confiança da empresa e no apego ao trabalho, lembrando, Josiel já tinha 8 anos de casa, ele abraçou essa oportunidade. E assim ele foi assumindo o dia a dia do Instituto, conquistando legitimidade da equipe e dos parceiros. Afinal, ele era a liderança do Instituto. Passado um ano e pouco, depois que ele havia topado esse desafio, rapaz, Josiel foi guerreiro, hein? Ele assumiu a bucha e enrolaram ele mais de um ano nessa de vai levando aí que a gente resolve. Bom, ele seguia sendo coordenador na prática, mas seguia como um analista oficialmente, lá na carteira e lá formalmente perante a estrutura organizacional. Sabe aquela situação do provisório definitivo? Pois era justamente isso que Josiel estava lidando. E seu trabalho ia muito bem, a equipe o abraçou como novo coordenador, seus gestores da empresa, a quem ele reportava dentro da empresa, também estavam satisfeitos, e nunca mais se falou em buscar um novo gestor para o Instituto lá no mercado, né, trazer alguém de fora. Bom, o problema era que Josiel estava muito incomodado com essa situação, também pudera, né, mais de um ano nesse rolê provisório, estava sendo usado, né, claramente. Não estavam sendo transparentes com ele, estava enrolando, estava cozinhando o Josiel, né? E essa situação interina precisava chegar a um desfecho. Bom, depois de muito pensar, refletir e pedir apoio de colegas, ele tomou coragem e foi conversar com a sua chefia imediata da empresa. O Josiel, na época, reportava a um diretor da área de comunicação e marketing da empresa, com quem ele até tinha uma boa relação. Tomou coragem, marcou a reunião com ele e foi lá. Seu objetivo era sair de lá com um desfecho para essa situação para lá de incômoda e desrespeitosa. Bom, após diversos reagendamentos daquela reunião, a reunião finalmente aconteceu. Você sabe, né, amigo ouvinte? A agenda de um diretor de empresa é cheia, né? Ela é movida por prioridades e definitivamente o Instituto Corporativo não é uma delas. Bom, enfim, a reunião aconteceu e deu tudo certo. Josiel expôs sua situação e o diretor prontamente entendeu e acolheu seu pleito, se comprometeu a resolver sua situação internamente após consultar o CEO. Pediu ao Josiel alguns dias para resolver tudo e confirmou que Josiel seria efetivado como gestor do Instituto, afinal, vinha fazendo um ótimo trabalho e não tinha motivo para a empresa mexer, né, no que estava dando certo. Josiel saiu super animado da reunião e compartilhou com a sua equipe toda a alegria que estava, né? Todos celebraram. Finalmente aquela situação seria corrigida, né? Finalmente. Acontece que o tempo foi passando, desde a reunião com o diretor, né? E nada acontecia. Eram poucos dias, viraram semanas e nada. Até que 3 meses depois, Josiel novamente foi falar com o diretor para saber dele, e aí, né? Que tinha acontecido, por que não tinha desdobrado a conversa, etc. E, para sua surpresa, o diretor não estava mais na empresa, tinha sido desligado. E pior, Josiel não tinha nada por escrito do que havia acordado com o antigo diretor. Nada. Era só o famoso fio de bigode e nada mais. Ou seja, Josiel tinha voltado à estaca zero. Claro que o Josiel ficou arrasado, voltou para a equipe desolado e foi novamente acolhido. Não havia o que fazer senão esperar mais um tempo indeterminado. Puta, que barra, hein, Josiel? Caramba. E essa espera sem fim, claro, já estava fazendo um puta mal pro Josiel, né? Que passou a ter problemas de ansiedade e insônia. Foi um período bem difícil para ele e também para a própria equipe do Instituto. Todo mundo tinha voltado ao limbo. 3 meses depois que o diretor tinha sido desligado, Josiel recebeu uma ligação da secretária do CEO, convocando ele para uma reunião.
Quando o CEO liga, você sabe, né? Deve ser muito importante. E lá foi Josiel, sem saber do que se tratava, mas vindo do CEO, era prioridade. Bom, para sua surpresa, chegou na reunião e viu todos os diretores da empresa e duas novas pessoas na sala que ele nunca tinha visto antes. Logo, o CEO abriu a reunião informando que ia apresentar a todos o novo diretor de comunicação e marketing, que tinha sido contratado por um headhunter, muito bem recomendado do mercado, e blá blá blá, e deu a palavra a um novo diretor. Ele se apresentou contando sua história, blá blá blá, e no final da fala também aproveitou para agradecer a confiança do CEO e apresentou também a outra pessoa que estava na sala que Josiel não conhecia, que é a Jéssica, a nova gestora do Instituto, que tinha vindo junto com o novo diretor. E assim, Josiel havia se dado conta de que tinha sido usado e descartado durante todo esse tempo, sem ao menos ter a oportunidade de ser informado sobre tamanha humilhação. Pior, o próprio CEO fez questão de dizer na reunião que Jéssica contaria com todo o apoio de Josiel e com a equipe do Instituto para fazer toda a transição, a apresentação dos trabalhos, dos projetos do Instituto, e que a Jéssica não teria nenhuma dificuldade de se ambientar e de se inteirar do novo desafio que estava assumindo ali. Bom, uma semana depois desse circo, né, dessa palhaçada, Josiel entrou com um atestado para tratar seu quadro de saúde mental que tinha se agravado. Com 2 meses afastado pelo INSS e já se recuperando, voltou à empresa e buscou um acordo para ser desligado. Não tinha mais clima para seguir ali, né, Josiel? E para sua surpresa, soube que Jéssica o havia transferido para outro setor da empresa. O Josiel tinha sido realocado como analista no setor jurídico da empresa, uma área que ele não tinha zero conhecimento, nenhuma habilidade, nunca tinha trabalhado lá. Um mês depois, já no novo setor, o Josiel pediu demissão. Saiu pela porta dos fundos da empresa com quase 10 anos de casa, sem receber o que tinha direito e ainda por cima sendo difamado por Jéssica. Segundo ela, o Instituto estava uma bagunça por culpa de Josiel. Que foda, né, gente? Olha, revoltante a história do Josiel. Mas fique tranquilo, tá? O Josiel, passado já toda essa história, o Josiel segue bem, está bem, levou um tempão para se reerguer, se recolocar e seguir sua vida em frente. Logo depois de pedir demissão da empresa, buscou um advogado e o processo contra a sua ex-empresa segue correndo na justiça, sem uma previsão de desfecho. Torço aí para que o Josiel consiga os seus direitos e a mínima reparação dessa história bizarra, né? Absurda. E também para fechar a história, a Jéssica também segue lá no Instituto fazendo um monte de cagadas, segundo o Josiel. E aí, amiga ouvinte, o que você achou da história do Josiel? Foda, né? Camelou, se doou pro Instituto, pra empresa, tapou buraco, assumiu a responsa de ser coordenador sem qualquer respaldo oficial e depois de ser enrolado por um longo tempo, foi colocado na geladeira. Olha aí de novo a geladeira, né? Presente nas duas histórias desse episódio de estreia, não é mesmo? E outro fator presente nas duas histórias é que ambos pediram demissão, tanto a Eugênia quanto o Josiel. Saíram sem receber todos os seus direitos por simplesmente não aguentarem mais a pressão mental que estava fazendo mal já, né, para eles. E veja que isso não é uma simples coincidência, tá? Mas sim, infelizmente, um padrão que a gente vai encontrar com certa facilidade no setor. Foda, não é mesmo? Bom, então é isso. Esse é o Conta Aí, o mais novo podcast da família Impacto na Encruzilhada. Nesse primeiro episódio, a gente começou com duas histórias fortes do mundo corporativo, de quanto ele nos suga, nos usa e depois nos dá um pé na bunda. O quanto ele é tido como sendo eficiente, mas que não tem pudores em descartar pessoas e se omite em tomar decisões realmente necessárias
reestruturação para valer, né? Ou uma demissão com dignidade. Ter peito, né, para tomar a decisão. E veja que há muita gente aí na fantástica fábrica do impacto que está em áreas de responsabilidade social corporativa, tal, de empresas, institutos corporativos, que defende com unhas e dentes as tantas contradições que há nesse universo. E que mal sabem que amanhã essas pessoas poderão ser a Eugênia ou o Josiel da sua própria história. Foda, né? Bom, não custa lembrar, tá, que CPFs são sempre menores que CNPJs. As pessoas passam, as organizações ficam. E a corda vai arrebentar sempre pro lado das pessoas, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do Conta Aí. Depois me contem aí o que vocês acharam. Se cuide, um abraço e até a próxima.